motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, nesse aperto de mão, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, e sua cruz o motive a orar, e a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão. Provai e vede. História de hoje: Evangelismo integrado. Olá, bom dia. Bom dia, meu irmão, beleza? Sua melhor companhia. Qual o destino? É Porto Orla mesmo? Isso. Todo ser que vive, toda criatura. Lindas músicas, viu? Que rádio é essa? É uma rádio aqui de Petrolina. Ela transmite programas da Rádio Novo Tempo, da Igreja Adventista. E o senhor é adventista? Não, só gosto das músicas e das mensagens que eles falam. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem. Hoje eu escutei uma mensagem na Rádio Novo Tempo que mexeu muito com o meu coração e que me fez pensar na minha vida. E que se um dia eu voltasse para a igreja, seria a Igreja Adventista, porque eles são fiéis no que está na Bíblia. Tem certeza disso? Você já foi de outra igreja e se decepcionou. Vai começar de novo com essa história? Não sei. Você sabia que hoje tem culto na Igreja Adventista? E que eles guardam o sábado e não o domingo? Eu não. O aplicativo tocou aqui. Eu vou ali. Deixa tanto eu volto para o almoço. Vai com Deus. Bom dia. Igreja Adventista, por favor. Igreja Adventista do Sétimo Dia? Isso. O senhor já conhece a nossa igreja? Não. O senhor não quer entrar e nos fazer uma visita? Porque eu tenho que trabalhar, o aplicativo chamando, eu tenho que aproveitar. Ô, certo. Obrigada, feliz sábado. Valeu, feliz sábado. Tchau. Plínio ficou parado na frente da igreja, esperando alguma chamada do aplicativo. Aproveitou o tempo para ouvir uma linda música que estava tocando na Rádio Novo Tempo. Inexplicavelmente, por mais de 40 minutos, o aplicativo não acusou nenhuma chamada. Naquele momento, ele já imaginava o que estaria acontecendo. Só pensava no convite feito por aquela senhora. Não havia outra coisa a fazer, sem não deixar o carro ali parado e aceitar o que Deus estava fazendo em sua vida. Meses depois, ele e sua esposa foram batizados e hoje estão felizes atuando nos departamentos da igreja. O processo de conversão desse casal aconteceu pela atuação do Espírito Santo, num trabalho integrado com toda a igreja.
A mensagem de esperança anunciada através da Rádio Novo Tempo o levou até um templo. Ali, ele encontrou pessoas preparadas que o receberam com atenção e o encaminharam para uma classe bíblica. Através dos estudos, os dois aprenderam as principais verdades contidas na Palavra de Deus. Se uma dessas etapas tivesse falhado, é possível que Plínio e Tamires não estivessem vivendo hoje a alegria de servir a Cristo. Provai e vede. Esta é uma linda história que nos inspira, não é verdade? E eu agora os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Olá, tudo bem? Para você que está aí do outro lado, muito bom dia, um feliz sábado para você e toda a sua família.
E você é muito bem-vindo a estar aqui conosco nessa manhã, onde vamos estudar a Palavra de Deus. Mas além do estudo da Palavra de Deus, nós também temos como prática constante o louvor a Deus. E esse é o momento que você e eu vamos louvar o nome do Criador. Então cante conosco esta canção. Depois de nós cantarmos esse belo hino de louvor a Deus, eu te convido, assim como você está, junto com sua família, para nós orarmos ao Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até o presente momento. Mesmo estando em um ano difícil, um ano complicado para muitos de nós, as bênçãos do Senhor estão recaindo sobre as nossas vidas. Por isso, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, pela oportunidade que dá a cada um de nós de erguer um culto de adoração a Ti. Abençoe a cada um e que tenhamos, Senhor, o Teu Santo Espírito trabalhando em nosso coração. Permanece conosco, é isso que nós te pedimos, no nome de Jesus oramos. Amém. Bom, como você sabe, nós já estamos praticamente no final de 2020. E se você pudesse fazer uma reflexão total desse ano, certamente você veria a mão de Deus diante das dificuldades que você passou. E certamente foi um ano de ressignificado. Todos nós buscamos se encontrar ou se abraçar em alguma coisa à medida que o ano foi passando e nós vimos as coisas à nossa volta se perdendo, sem talvez aquele planejamento que você fez no começo do ano
talvez você teve que fazer muitas alterações. Mas eu vou falar com cada um de vocês nesta manhã sobre um relacionamento que ele precisa ser construído diariamente. E se em algum momento eu e você nos perdemos no meio do caminho, é muito importante de nós estarmos novamente alinhados com os propósitos de Deus. Por isso, o tema da mensagem dessa manhã é um apelo a cada um de nós. Por que não recomeçar o nosso compromisso com Deus? Eu não sei como você levou a sua vida espiritual, mas certamente se você não levou com todo afinco, com todo fervor, com toda a vontade, eu te convido nessa manhã a fazer um compromisso com Deus, de recomeçar a aliança que Ele fez com cada um de nós, quando estudamos a Sua palavra, quando cantamos, quando oramos, pois nosso Deus, Ele está disposto a ter esse relacionamento com cada um de nós. E o estudo dessa manhã está baseado no livro de Josué, no capítulo 24, dos versículos 14 a 15. Acompanhe comigo a leitura do texto. Josué, capítulo 24, versículo 14, versículo 15. Aqui o contexto é que o povo ele já estava alocado e Josué, então, depois de todo aquele período do deserto, chegando a Canaã, ele reafirma novamente a aliança que ele fez com Deus lá atrás, juntamente agora com todo o povo. E ele diz o seguinte no versículo 14 do capítulo 24 de Josué: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Certamente você já ouviu essa frase em muitos sermões, em citações, mas a pergunta central é: a sua casa, será que a minha casa está servindo ao Senhor? Independente das coisas que estão ao redor do mundo, independente das escolhas que as pessoas fazem, será que nós temos nos mantido fiéis a esse Deus? Como eu disse há pouco, todos nós tivemos um ano muito difícil. E certamente, talvez, o seu relacionamento com Deus, em alguns aspectos, tenha estremecido. Por isso, analisando todo esse contexto de coisas que começam a ocupar o tempo de um cristão, a tal de romper o compromisso com o Salvador, é que eu quero fazer você refletir na sua aliança com Deus. Quantas coisas na vida moderna não ocupam o lugar de Deus? É envolto dentro da finança, dentro do relacionamento familiar, dentro dos seus relacionamentos interpessoais. E muitas vezes estas coisas, quando não alinhadas com os propósitos de Deus, elas fazem estremecer as bases do seu relacionamento com Deus, a ponto de nos afastarmos, de tirarmos uma ruptura que, quando nos percebemos distante dele, achamos que não é possível retornar. Mas eu quero dizer a cada um de vocês que, assim como Josué estava conclamando o povo a voltar a esse relacionamento com Deus, você e eu temos a oportunidade da graça de firmarmos o nosso relacionamento com o Criador. Por isso, um primeiro aspecto para retomar esse compromisso com Deus, se você já tem, ok, se você não tem, é o momento de reafirmar, é que recomeçar a vida com Deus é uma necessidade urgente. Você sabe me dizer como que vai ser o ano de 2021 para você? Certamente você já tem até feito alguns planos, mas você não sabe o que vai acontecer em 2021. Lembro-me no começo do ano como as pessoas planejavam 2020 e conversando com algumas delas no final desse ano fica nítido que tudo foi reestruturado, tudo foi alterado para que pudesse seguir então um trajeto que talvez fosse lógico, mas você não sabe o que vai acontecer no próximo ano. Por isso o compromisso de renovação, de entrega a esse Deus, ele é urgente. É o que diz no versículo 14. Agora, pois, teme ao Senhor. O agora ele se aplica de uma forma imperativa, é a renovação da vida e do compromisso com Deus, e isso exige uma atitude de ação. Isso exige movimento, é agora, não é depois, não é quando virar o ano.
Deus nos convida a um compromisso hoje, agora. O agora, ele é decisivo. Existem coisas na nossa vida que, se nós não tomamos a decisão nesse momento, nós vamos nos arrepender amargamente. Você talvez já tenha escutado aquele ditado popular que diz que os males precisam ser arrancados pela raiz. Talvez uma decisão errada, talvez diante disso, de você tomar uma decisão sem pensar, você tenha ou esteja colhendo amargamente os resultados das escolhas que você fez. Mas lembre-se que nem tudo está perdido. Deus, ele é capaz de restaurar a nossa vida, porque o agora que ele diz aqui é imperativo, ele é decisivo e principalmente ele é urgente. A renovação da vida e compromisso com Deus é agora e não para depois. Pense como você carregou a sua vida. Ela estava do lado de Deus. Todas as decisões que você tomou, você chamou Deus para decidir contigo. Se não fez isso, aproveite então para renovar o seu compromisso com esse Deus. Josué lhe diz claramente: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Será que fomos íntegros a Deus ao longo deste ano? Será que fomos fiéis mesmo diante das dificuldades? São coisas para nos fazer refletir. Eu tenho certeza que não lhe faltou muitas coisas. Talvez aquilo que não era essencial tenha lhe faltado, mas o essencial, Deus ele provê, pois as promessas da Bíblia são repletas de esperança a cada um de nós. Nós somos obra-prima de Deus e somos prioridade na vida dele. Por isso, renovar o compromisso com Deus, ele vai provocar mudanças. E eu quero dizer para você que nem todas as mudanças, elas são aceitáveis pelo ser humano. Há algumas mudanças que causam ruptura, outras mudanças que vêm para o bem. Mas as mudanças ao lado do Senhor sempre serão vitórias. Creia nisso. Por isso, quando você renova o compromisso de Deus, a primeira mudança que acontece é a mudança interna. Quem recomeça a temer o Senhor passa a servi-lo com sinceridade de coração. Não olha agora as outras coisas, mas ele foca em Deus. Ele sabe do compromisso que ele fez com o Criador. E isso vai levar naturalmente, depois de interno, a uma mudança externa. E essa mudança externa, quem recomeça a temer ao Senhor, passa a servi-lo com verdade. Eu posso dizer para você que talvez, diante desse serviço que queremos propor a Deus, muitas vezes realizamos um desserviço à obra dele. Por isso é necessário alinhar os nossos planos com os planos de Deus. Mudanças internas e externas, elas se tornam visíveis. As pessoas notam. As pessoas notam a nossa forma de falar, as pessoas notam como nós nos expressamos. Quem recomeça a temer ao Senhor abandona as práticas que impedem de servi-lo. Por isso, queridos amigos, eu digo a cada um de vocês o seguinte: recomece o seu compromisso agora com Deus. Hoje é o tempo de renovação. Ou você vai esperar mais um ano inteiro? Comece o próximo ano, passe este dia, levando em consideração as escolhas que você precisa fazer ao lado de Deus. Lembre-se que tudo que nós temos neste mundo é passageiro. Tudo que nós possuímos se corrói diante deste mundo de pecado. Como você e eu temos alimentado o nosso caráter, as nossas vidas, é de se fazer pensar e refletir, pois isso vai causar mudanças internas, externas e visíveis na vida de outras pessoas. O que levamos ao nosso terceiro e último ponto, que restaurar a aliança com Deus é uma questão de decisão. Eu não posso decidir por você. O seu pai não pode decidir por você. Os seus amigos, os seus filhos. Isso é uma escolha única. Josué ele estava diante de todo o povo.
E ao estar diante de todo o povo, ele diz, sem ter medo, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele era o sacerdote do lar. Ele era aquela pessoa que tinha e conhecia a sua família, os seus filhos, a sua esposa. Assim como talvez eu esteja falando com alguém que é o sacerdote ou a sacerdotisa do lar. Conhece o lar como ninguém e sabe o que é melhor para cada um daqueles que vivem naquele contexto. Agora, se você não sabe, eu estou falando para alguém que não sabe, lembre-se que Deus ele dá o direcionamento. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, vemos ali que precisamos buscar primeiro as coisas do reino de Deus e todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Você tem a dimensão disso? Não diz que é algumas coisas, mas é todas as outras coisas, porque nós estamos buscando o céu em essência, a vontade de Deus para a nossa vida. E por isso, restaurar a aliança com Deus é uma questão de decisão. Lembre-se que há 2 caminhos apenas. 2. O caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte. Não andar por um desses caminhos, você já tomou a sua decisão, você já escolheu o seu lado. É interessante porque esta frase de Josué nos remete a lembrar das últimas palavras também de Moisés. Ao ele dizer em Deuteronômio, no capítulo 28, sobre as bênçãos e maldições. E ele ainda nos deixa um conselho, escolha as bênçãos, ela traz vida. Ou você aceita o que é verdadeiro, ou aceita o que é falso, ou o errado, ou o certo, ou você está do lado de Deus, ou você está do lado de Satanás. Em cima do muro, queridos, já existe um lado. Há apenas 2 opções com uma única escolha e por isso você precisa decidir urgente. O que será da sua vida? Quantos, queridos, nós não perdemos ao longo deste ano por conta deste vírus? Estavam alguns dias conosco, passou-se um período e já não estavam entre nós. O tempo de selar o nosso compromisso com Deus é agora. É hoje. A salvação está à disposição de todos, mas cada um deve escolher. A salvação não é uma questão de predestinação, mas é de decisão. Há muitas igrejas por aí que falam que uma vez salvo, sempre salvo, mas isso não está correto, porque o caminho de salvação exige esforço, exige vontade própria, exige escolha. A salvação, portanto, é uma questão única de escolha. Aceitar ou rejeitar é o que você precisa fazer. Se você escolhe permanecer na mesma vida, automaticamente você exclui a salvação. Pois é uma coisa ou outra, ou você serve a Deus ou você se constitui inimigo de Deus. É duro isso, mas isso é verdade. Eu não quero que você entre no próximo ano dizendo, ninguém me avisou, ninguém me apelou, ninguém falou com... Querido, Deus está falando com você. Eu não sei as escolhas que você precisa fazer e as decisões que você precisa tomar, mas eu sei que essas escolhas precisam ter Deus nelas. Precisam estar alinhadas com os propósitos de Deus. Veja só, se você escolhe servir a Deus, você será conduzido à salvação que vem através de Cristo Jesus e anulará completamente as opções que este mundo te coloca e os compromissos que esse mundo te coloca, porque agora você está compromissado com as coisas do reino de Deus. Portanto, concluo dizendo, recomeçar a vida com Deus é uma questão de urgência, é o vale da decisão, é o vale da vida e da morte. E você precisa escolher uma delas. Lembre-se que quando você não escolhe a vida, você vai morrendo lentamente. E Satanás, ele sabe muito bem fazer isso, ao ponto de nos cegar. Renovar o compromisso com Deus
Desfaz todos os outros compromissos, porque Deus ele se torna a prioridade na minha e na sua vida. Pois a vida sem Deus conduz à infelicidade, dor e morte. Mas a vida com Deus produz paz, alegria e a vida eterna que todos nós almejamos. Restaurar a aliança com Deus é uma decisão sua. A escolha é sua, porém a Bíblia apela com veemência, porque Deus ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, nós vamos cantar mais uma canção. E ao você louvar a Deus através desta canção, coloque nas mãos dele todo o seu coração, toda a sua vontade, tudo aquilo que você é. Entenda que Deus ele tem um propósito muito claro na palavra dele para cada um de nós. Não perca esta oportunidade. Talvez você esteja reunido com sua família depois da ceia de Natal. Não há momento mais propício do que esse, estar com os que você ama e conduzi-los a tomar esta decisão. Porque servir a Deus é um privilégio. Ter um compromisso com Ele é a razão do que Ele nos prometeu em João 14, que foi preparar um novo céu e uma nova terra. Não perca a oportunidade de estar naquele lugar. Por isso, reafirme o seu compromisso com Deus através dessa canção. Jesus é tão puro e
Depois de cantarmos este belo hino, que decisão você vai tomar? Lembre-se, Josué foi claro em dizer: eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Que esse seja o seu e o meu compromisso diário até que Cristo volte. Vá para o trabalho, vá estudar, vá fazer qualquer coisa, mas lembre-se e tenha consideração de que você escolhe Deus como prioridade em sua vida. E nesse momento eu convido você para juntos consagrarmos mais uma vez a nossa vida nas mãos de Deus. Obrigado, Senhor, por todo este momento que passamos juntos estudando a sua palavra. O Senhor conhece a vida de cada um de nós melhor do que ninguém e sabe aquilo que necessitamos e que precisamos, Pai. Por isso, de uma forma muito especial, atende, Senhor, o clamor dos teus filhos do outro lado. Que eles percebam, Pai, a importância de ter uma vida alinhada com os teus propósitos. Que eles percebam que o agora que nos convida é urgente e que a decisão de estarmos com a aliança renovada contigo é hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e a nossa falta de fé, muitas vezes, de reconhecermos o melhor caminho dado por Ti. Abençoa, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja. Abençoe os nossos amigos que assistem do outro lado. Que eles também cheguem ao pleno conhecimento da verdade, decidam uma vez, nesta vida, se entregarem a Ti. Para que todos nós juntos possamos passar a eternidade ao Seu lado, Pai. Permanece conosco, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus o abençoe e que você tenha um excelente dia. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.